Boa noite, irmãos. Bom vê-los aqui para um só espírito de gratidão que estamos expressando através da música. E agora vamos ter o privilégio e o prazer de ouvir pela terceira vez aqui nossa igreja o pastor Abner Morillas, já bem conhecido no nosso meio, professor da Faculdade Teológica de São Paulo. Ele é psicólogo, doutor em psiquiatria, mas, sobretudo, é um homem de Deus, focado em pessoas. Não é por isso mesmo ele teve esse preparo, né? Um homem focado em pessoas, em ajudar o ser humano. Ele tem ajudado muitas pessoas ali na sua cidade e fora, né? Ele está ajudando pela internet, outros meios, né? Muitas pessoas. Então nós vamos agradecer agora a Deus a sua vida e pedir que Ele o use mais uma vez e que nós possamos ser abençoados. Vamos colocar em pé. Depois ele terá a palavra para transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Pai Celeste, agradecemos por mais este momento aqui na tua casa, podendo te louvar, te adorar e agora ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja usando o teu servo, Pai, que ele possa nos edificar, abençoar o teu povo, aqueles que estão aqui na tua casa e também ouvindo através da internet, ó Pai, e que todos possam ser edificados e que vidas possam ser transformadas, ó Pai. Queremos que o Senhor use poderosamente nesses dias, quando estará conosco, Pai. Abençoa, pois, aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, de viagem ou enfermidade. Mas agora, nós, como igreja, entregamos esse teu servo nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer o melhor através da sua vida. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Uma palavra, pastor. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Prazer estar aqui novamente, uma igreja tão querida, preciosa, como uma esmeralda de fato, né? É uma pedra preciosíssima. Eu trago saudações da primeira igreja batista em Santo André, da minha esposa Elza, da minha filha Hannah. Elza não pôde vir, Hannah está em período de provas e está estudando muito. E aí eu falei para a irmã lá, só tira 10. É a alegria do Pai, glória a Deus. Queridos, é um prazer estar aqui. E 48 anos, é uma jovem senhora ainda, né? Tem muito para caminhar, em nome de Jesus. Muita gente para abençoar, muitas pessoas para acolher. E a gratidão, eu percebi que é o tema também central desse momento. Gratos por um Deus que nos ama de maneira tão incondicional, gratos por um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, para que pudéssemos estar na presença dEle e chamá-lo de Pai. Gratos, porque em meio a tantas coisas, o Senhor foi buscar você, aonde você estava, para te colocar num lugar diferenciado no reino dEle. Um lugar onde você pode chamá-lo de Pai. Um lugar onde você pode buscá-lo como filho. Um lugar que foi dado a você por um preço tão alto. Pelo sangue do Senhor. Pelo sangue do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E entregou sua vida. Gratidão. Queridos, o tema desses 3 dias
renovados para o nosso tempo, tem a ver com o conhecimento do nosso tempo. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, então, é fundamental para que a gente possa ter mudanças, para que a gente possa ter transformações. Conhecer o tempo é algo tão importante que em 1 Crônicas 12:32, a palavra diz que Deus escolheu uma tribo, a tribo de Issacar, escolheu 200 líderes dessa tribo e deu a eles, a esses 200, o conhecimento dos tempos. Algumas traduções dizem o entendimento dos tempos. Outras traduções dizem a ciência dos tempos, para que Israel soubesse o que fazer. Israel não dava um passo sem antes consultar essa tribo, pois essa tribo recebeu o conhecimento dos tempos. Conhecer o nosso tempo, então, é essencial para que a gente possa enfrentar os desafios que o nosso tempo traz para nós. Conhecer o nosso tempo, então, se faz essencial para que a gente possa entender aquilo que nos sobrevém, ou aquilo que ainda nos sobrevirá. Queridos, nós vivemos tempos de grandes mudanças, nós vivemos tempos acelerados, extremamente acelerados, e toda essa aceleração da qual nós somos expostos, traz para nós também uma mente muito acelerada, traz para nós também uma agitação interna, traz para nós também, muitas vezes, angústias, depressão, ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. O Brasil hoje, talvez, seja o segundo, se não for o primeiro, país com maior índice de depressão também do planeta. Antes da pandemia, nós éramos o quinto, com a pandemia de 5,8% da população, nós fomos para 14,9%. A gente está falando aqui de uma mudança, um crescimento extremamente significativo em todos os aspectos das doenças emocionais e dos conflitos emocionais. Queridos, nós vivemos esse tempo onde parece que o contato se tornou escasso muitas vezes. A gente percebe hoje as pessoas se comunicando muito mais de maneira virtual, né? Não que isso seja ruim. O ponto crucial aqui é quando a gente troca aquilo que pode afetivamente nos nutrir por aquilo que jamais nos nutrirá, que são os relacionamentos por internet, por maneira digital. E hoje eu quero conversar com você não como quem traz um alerta aqui alarmista, né? Mas como quem caminha ao lado, como pai, como pastor, como psicólogo, conselheiro, educador. Eu quero falar de algo muito presente na sua vida, na vida de seus filhos, na rotina da sua família. O uso das telas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, talvez, muito sobre isso. Eu não sei aqui em Goiânia, mas em São Paulo a gente vive um verdadeiro surto, uma verdadeira epidemia do uso das telas. Você não vê as pessoas andando de maneira normal, elas andam encurvadas, porque aonde quer que elas vão, elas andam dessa forma. Pescoço dobrado, olhar centrado. Nos restaurantes, muitas vezes, você vê um casal, uma família, eles não se olham. Todos eles estão ali com o celular na mão, fazendo nas suas redes sociais, nos seus WhatsApps e por aí vai. A gente vive hoje, queridos, o que eu chamo de cativeiro digital da mente e do espírito. Um tempo em que a infância, nosso tempo, o seu tempo, está sendo roubado pela pressa,
pela dopamina. Sabe o que é dopamina? É um neurotransmissor que o seu cérebro elabora, que dá prazer. E as telas nada mais, nada menos dá para você, dá para mim muito prazer. Por isso que a gente fica preso nela. Por isso que a gente às vezes não consegue tirar o olhar dela. São pequenas práticas diárias, as rolagens sem fim, as notificações que a gente não consegue ignorar, os estímulos imediatos que pouco a pouco vão sequestrando a nossa atenção. Mas a boa notícia, queridos, é que existe um caminho de restauração. E ele começa na sua casa. Você conseguiu projetar aqui, querido? Está lá? Isso, muito bom. Eu quero compartilhar um texto da palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram fonte de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O autor aqui, Jeremias, profeta do reino do sul de Judá, no final do século 7 a.C., num tempo de apostasia, num tempo onde houveram alianças políticas desastrosas. Parece mera coincidência, né? Contextos imediatos, né? A gente tem ali no capítulo 2 uma acusação profética contra Israel por ter abandonado a aliança de Deus. Jeremias então usa essa imagem, uma imagem que mostra a insensatez do povo, uma imagem que revela que eles trocaram o Deus vivo por algo que não satisfazia, por algo que não preenchia. Queridos, presta atenção, a estrutura aqui, né, do versículo, ela apresenta 2 acusações, 2 males. Ambas são relacionadas à substituição da fonte verdadeira por alternativas falsas. A primeira, a mim me deixaram. A mim me deixaram. O mal maior não é buscar substitutos, mas é abandonar o Deus vivo. E esse abandono, ele é espiritual, ele é relacional, é um romper que houve de fato nesse tempo. O segundo mal, cavaram cisternas rotas. Não apenas rejeitaram a fonte, mas se esforçaram em criar alternativas inúteis. A tragédia aqui é dupla, né, queridos? Eles deixam o melhor e abraçam o pior. O que é cisterna rota? Cisterna eram aqueles, eles cavavam buracos no deserto para recolher a água da chuva. Para ter, ou às vezes em pedras côncavas também ali eles usavam, como se fosse uma bacia natural, né? Onde captava toda a água da chuva, e eles então usavam essa água para dar de beber aos animais, para as plantações e para eles mesmos. O que Jeremias coloca aqui é que eles construíram cisternas que eram rachadas, que não retinham a água. Cisternas que na verdade não retinham a água e dessa forma não saciavam a sede. Apesar de tanta fartura, havia uma insatisfação que dominava as mentes e os corações. Fartos, mas não satisfeitos. Fartos com tudo aquilo que eles podiam ter, terrenamente falando, mas uma insatisfação tão grande no coração, que faziam com que eles buscassem sempre algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, porque o que eles tinham de fato não satisfazia, porque eles trocaram aquilo que satisfazia por algo que de fato jamais preencheria o coração deles. Deixar a fonte e abandonar a presença real de Deus. Cavamos cisternas quando a gente busca um substituto, aparentemente cheios, mas que nunca sacia. Meus irmãos, são correntes invisíveis da mente.
que a gente vive hoje não são algemas de ferro, mas o que a gente vive hoje são amarras e algemas que aprisionam a nossa mente. E mais do que isso, roubam o nosso tempo. São ladrões do tempo, que roubam de você aquilo que é mais importante, que roubam de você aquilo que é mais essencial na sua vida. O que é mais importante, queridos? O que é mais importante? O que é mais importante na sua vida? Eu quero dizer para você que se Deus não assumir o lugar primeiro na sua vida, o lugar principal na sua vida, todo o resto será comprometido. Se Deus não estiver no centro da sua existência, se Deus não estiver no centro do seu coração, tudo que está em volta, tudo que é relacionado a você, estará comprometido. Porque o Senhor é aquele que organiza as nossas vidas. E quando você tira Ele do centro, alguma coisa assume esse lugar. Presta atenção, não há lugar vazio, psicologicamente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Não há lugar vazio. Se Deus não estiver aí, alguma coisa vai estar. Se Deus não estiver no centro, alguma coisa vai estar. O povo vivia sedento, como uma criança, por exemplo. Vamos pensar, quente no verão, né? Sol escaldante, ela brincando, começa a ficar com muita sede, ela corre em direção a um balde de água, e ali, ao ver o balde, ela leva a água, o balde, a boca, aquela água que ali contida, e um gosto estranho, uma água estranha. E mais do que isso, conforme ele leva o balde está furado, e aquela água estranha não sacia a sede. Queridos, assim como aquela criança que nunca conseguirá matar a sede, porque está bebendo de um balde furado, nós também nunca encontraremos paz, tranquilidade, propósito, se nós não nos apegarmos àquele que nos chama de filho e de filha. Eu trouxe alguns pontos para a nossa reflexão nessa noite, que eu quero compartilhar com você. E o primeiro é: abandonamos a fonte, cavamos cisternas. O coração, o cérebro e o cativeiro digital. Meus irmãos, eu quero começar aqui olhando esse texto, essa palavra tão bela de Jeremias. Não é uma frase bonita da Bíblia, né, para a gente decorar somente, mas é um diagnóstico que Deus diz: vocês me largaram e foram construir alternativas que de fato não seguram nada. Eu quero ser claro aqui para você. Nós corremos para as telas em busca de sentido, calor humano, aprovação, alívio. Estamos, nesse caso, pastoralmente dizendo, cavando cisternas rotas. A teologia histórica sempre nos ensinou: o homem é criatura relacional, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de um Deus que é triuno, de um Deus que se relaciona entre si de maneira equânime, de maneira igualitária, de maneira perfeita. Você, criado à imagem e semelhança de Deus, também é relacional. Agostinho, um dos patriarcas da igreja, diz: o homem é inquieto enquanto não repousa em Deus. Enquanto você não repousar o seu coração em Deus, você vai continuar agitado dentro do seu coração. Você vai continuar aflito
Você vai continuar angustiada enquanto você não repousar o seu coração em Deus. A vida cristã é primeiro uma relação, queridos, de habitação recíproca. A vida cristã é primeiro uma relação de habitação recíproca. Deus habita em nós e nos convida a habitar nele. Presta atenção nisso. Deus habita em você e Ele convida você a habitar nele. Quando você recebeu Cristo em sua vida, o Espírito Santo entrou em você, selou você, trouxe em você uma nova natureza, uma natureza espiritual, trouxe para você um novo DNA, um DNA divino. Você foi imerso na natureza de Deus ao aceitá-lo como Senhor e Salvador na sua vida. E a partir daí começa uma grande luta dentro de nós. Uma luta entre carne e espírito, uma luta entre os meus desejos e os desejos de Deus para a minha vida. Em cada momento da minha jornada eu tenho que fazer uma escolha. Em cada momento do meu caminhar eu tenho que escolher aquilo que Deus me propõe, aquilo que o mundo me propõe, aquilo que o Espírito Santo deseja e aquilo que a minha carne deseja. E ela se contrapõe, porque os meus desejos são terrenos e os desejos do Altíssimo são celestiais. Os desejos de Deus são santos. O meu desejo é de um homem caído, é de um ser humano caído. E essa luta, queridos, é para a vida. Essa luta é para a vida. Dia a dia, não importa quantos anos de crente você tenha, dia a dia você tem que escolher entre o que Deus propõe, entre o que o seu desejo propõe, entre o que Deus propõe, entre o que o mundo propõe, entre o que Deus propõe e entre o que o diabo propõe. Queridos, Deus nos chama para entrarmos na presença dEle e colocarmos Ele no centro. Você se torna aquilo que você adora. Presta atenção aqui. Você se torna aquilo que você adora. Aquilo que você adora vai assumir forma em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você adora qualquer coisa que não seja Deus, isso vai assumir forma em você. Se você adora qualquer coisa, se qualquer coisa está no lugar de Deus na sua vida, você vai assumir essa forma na sua caminhada. Nós vivemos então um tempo de aceleração por conta dos estímulos, principalmente das telas, que hoje todos nós estamos submetidos a. Parece que a gente não consegue mais viver sem isso, não é? Isso virou uma extensão de nós, de uma certa forma. Quantas vezes você simplesmente não foi lá atender um zap, né? Uma mensagem, e de repente você se perde ali, horas. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, muitas vezes, né? Você vai ver lá uma mensagem e de repente você se perde ali, passou 30 minutos, 40 minutos, e você está lá, até que de repente você fala, nossa, já passou quanto tempo aqui? E eu perdi todo esse tempo. Eu perdi todo esse tempo. E uma coisa, irmãos, que não volta é o tempo. Uma coisa que não volta é o tempo. Por isso, remir o tempo, como a palavra diz, é essencial para que a nossa vida possa caminhar, progredir e avançar em espiritualidade e em todas as outras áreas. Amados, onde você tem buscado saciar a sede do seu coração? Na fonte que jorra vida ou nas cisternas que prometem e falham? Aonde? Aonde você tem buscado saciar a sua sede?
Em Cristo ou naquilo que Deus te deu? Deus te deu bênçãos, muitas bênçãos, mas não é para você colocar o coração nas bênçãos. Deus te deu bênçãos para você ainda assim manter o seu coração no abençoador. Muitas vezes Deus nos dá a bênção, e por conta da bênção que Ele nos dá, a gente acaba se distraindo com ela. Você pede uma casa no campo, Ele te dá, você para de vir na igreja. Você pede um carro novo, Ele te dá, você vai viajar. Eu vou testar o meu carro novo no domingo, dia você tem que estar na igreja. Quantas vezes Deus nos abençoa e a gente se perde nas bênçãos? Jamais troque as bênçãos ou o abençoador pelas bênçãos. Jamais. Às vezes a impressão que eu tenho é que Deus não nos dá mais em alguns pontos, porque se Ele der, a gente vai se perder naquilo que Ele dá. Você está entendendo aqui? Se seu coração não estiver pronto para receber as bênçãos de Deus e fazer com que essas bênçãos não assumam o lugar de Deus, talvez você não as receba, porque aquilo que é bênção pode virar maldição na sua vida. O segundo ponto são cisternas rotas no cérebro. Deus te deu uma capacidade que Ele não deu aos outros animais. Ele colocou em você aqui, né, seu lobo frontal aqui na sua frente, o pré-frontal. Ele colocou ali a capacidade de análise, a capacidade de planejamento, a capacidade de domínio próprio, a capacidade de você tomar decisões. Está tudo aqui nesse córtex cerebral que Deus deu para nós, diferente dos animais. Queridos, deixa eu dizer algo para você. A mente, ela fica hiperestimulada, mas superficial, ansiosa e incapaz de contemplar a Deus quando ela é saturada por imagens, quando ela é saturada por pequenos vídeos, principalmente, falam de reels ou pequenos vídeos. Aquilo vai tomando a sua mente, aquilo vai tomando o seu coração, e aquilo vai de alguma forma transformando, até alterando a composição do seu cérebro. Hoje a gente tem algumas pesquisas que falam o seguinte, que o nosso cérebro, ele é neuroplástico. O que é isso? Ele vai assumindo formas, ele vai se adaptando. Toda situação que você enfrenta, toda situação que você é colocado, toda situação, quando ela é repetida de maneira intensa e frequente, o seu cérebro vai se adaptando àquilo. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante com as crianças da Síria, uma organização chamada Save the Children. Eles pegaram as crianças desde que nasceram no período da guerra, de 0 a 6 anos, e eles fizeram ali vários exames de imagem. E eles notaram o seguinte, que áreas do cérebro dessas crianças não se desenvolveram como as outras crianças que não foram submetidas a esse tipo de estresse. A gente chama isso de estresse tóxico. A gente chama isso de estresse que destrói partes do nosso cérebro. Olha só, a gente tem no nosso cérebro 2 bolinhas chamadas amígdalas, que são responsáveis pelos alertas, pelos medos, responsável também por parte da nossa memória. E as amígdalas dessas crianças, elas não se desenvolveram. Então as crianças não tinham muita noção daquilo que era seguro e daquilo que era inseguro. Isso se chama neuroplasticidade. Agora tem sido feito pesquisas com a exposição de telas, e surgiu o vocabulário, a palavra ou a frase, que foi a frase eleita em 2024 pelo dicionário de Oxford, foi brain rot. Sabe o que é isso? Cérebro em apodrecimento. O que isso quer dizer?
pastor? Isso quer dizer que as telas, quando ela é usada de maneira inadequada, frequente, intensa, ela vai destruindo parte da sua cognição. E isso vai afetar você de tal maneira, presta atenção, que o seu cérebro, que o seu lobo pré-frontal, o seu córtex, aqui toda essa área responsável pelas escolhas, responsável pelo domínio próprio, fica inibida. É como se você ficasse alcoolizado. Quando uma pessoa fica alcoolizada ou quando ela faz uso de substâncias psicoativas, há uma inibição do córtex pré-frontal. Essa inibição faz com que a pessoa perca o filtro. Você já viu pessoas embriagadas? Elas começam a fazer coisas que quando elas não estão embriagadas, elas não fazem, não é assim? A mesma coisa acontece com o uso abusivo das telas. Isso vai diminuindo a sua capacidade de escolha, isso vai diminuindo o seu autodomínio, o seu domínio próprio. Então, querido, querida, nós ficamos mais suscetíveis ao pecado. Nós temos mais dificuldade de dizer não àquilo que a gente sabe que tem que ser dito não, porque a gente vai diminuindo a nossa capacidade de autocontrole. Parece brincadeira o que eu estou dizendo para você. Parece ficção científica, né? Mas não é. São pesquisas que estão sendo feitas por exames de imagem, ressonância magnética, onde eles estão avaliando o cérebro de pessoas, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, que passam um tempo exagerado nas telas, nas imagens, nos reels. É dopamina. Dopamina gera prazer. Prazer gera fidelidade. A gente fideliza naquilo que nos dá prazer. O nosso cérebro, ele trabalha por trilhas, presta atenção. O que é isso? Você tem um comportamento e ele fixa esse comportamento. Olha só, imagina aqui, você está no ponto A e você precisa ir lá no ponto B para buscar água. Você faz esse percurso todo dia, 4 vezes por dia, e é uma floresta. Depois de 2 semanas fazendo esse caminho todos os dias, 4 vezes ao dia, como vai ficar aquele caminho que antes era uma floresta? Vai virar uma trilha, não é? Um caminho pisado, onde não vai nascer nada. Nosso cérebro é assim. Ele aprende a fugir da angústia. Nosso cérebro trabalha pelo princípio do prazer. Ele vai buscar aquilo que dá prazer para ele. Prazer não é pecado. O problema é quando o prazer assume o lugar de Deus na nossa vida. O problema é quando o prazer não está alinhado àquilo que Deus diz para nós. Aí ele se torna um problema. Você numa angústia, você aprende uma forma de lidar com essa angústia. Você vai lá e dá um clique. Aquela imagem, aqueles reels, a pornografia, traz para você uma sensação de prazer. Você faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, seu cérebro aprendeu e fez uma trilha. E aí olha só, toda vez que você estiver angustiado, ele vai lembrar você da trilha que você tem que fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí a gente fica, toda vez na angústia a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Como que eu saio disso? Criando uma nova trilha, queridos. Como que eu saio disso? Fazendo um novo caminho. O nosso cérebro nunca troca 1 por 0. Ou ele troca 1 por 1 ou 1 por 2, mas nunca 1 por 0. Quando você tira alguma coisa, você tem que pôr outra no lugar, porque ele não fica no vazio. Eu tenho que
pôr algo no lugar. Você quer vencer os seus maus hábitos? Você quer vencer os seus maus hábitos? Você quer vencer esse comportamento que você repetidamente entende que você tem que abandonar e você não consegue? Você tem que pôr algo no lugar. Se você não pôr algo no lugar, você vai continuar fazendo a mesma coisa, porque no vazio o nosso cérebro não fica. Se eu tiro um prazer, eu tenho que colocar outro no lugar. Se eu tiro alguma coisa que me alivia na angústia, pode ser o álcool, pode ser as imagens, pode ser a pornografia, pode ser o sexo, pode ser, sabe o que ainda? O ativismo. O ativismo no seu trabalho, na igreja e outras formas. Pode ser exercícios físicos. Tem pessoas que se viciam nisso. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nosso cérebro sempre vai buscar o prazer. E o problema é, o que eu coloquei no lugar de Deus? E você vai tomar forma daquilo que você mais ama. Aquilo que você mais ama vai dar forma para você. A palavra nos convida a colocar Deus em primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Por que Deus manda a gente colocar Ele acima de todas as coisas, como primeiro em todas as coisas? Por que será? Qual que é o projeto de Deus para você? É que você seja como Jesus. Sabia disso? O projeto de Deus é que você atinja a varonilidade perfeita em Cristo Jesus. O projeto de Deus é que você se aproxime o mais perto possível daquilo que Jesus é, de quem Jesus é. A palavra diz que quando nós estivermos diante dele, nós seremos como ele. Já não veremos mais por espelho, mas veremos face a face o Senhor, e aí haverá uma transformação completa. Esse é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto de Deus para mim. Por isso que Deus diz: coloque-me em primeiro lugar na sua vida, para que você possa ir tomando forma daquilo que eu sou. O desejo de Deus é que você se aproxime cada vez mais dele. Quando o córtex pré-frontal está cansado pela dopamina digital, o coração fica fraco demais para resistir ao pecado, e a alma, ela fica surda demais, queridos, para ouvir a voz de Deus. No Instituto de Psiquiatria da USP, a gente tem um grupo que trabalha com vícios na internet. Tem adolescentes que só saem diante do computador para ir ao banheiro. Eles têm todas as suas refeições diante das telas. 8, 9, 10, 12 horas diante das telas. Isso é um transtorno, isso é excessivo, né? Mas eu quero dizer para você que dependendo do número de horas que você fica, você também compromete o seu cérebro. O déficit de atenção no Brasil chega a 25% em nossas crianças, na população em geral. Na França é 0,2%. Aí a minha pergunta é: por quê? É geografia? Não, não é geografia. É porque criança francesa
de 0 a 4 anos não recebe tela. E de 4 até 12 anos, 30 minutos de tela. Isso faz diferença. E a gente não está vendo. A infância, você tem permitido que sua mente seja moldada pelo Espírito Santo? Ou ela é reconfigurada pelo algoritmo? O que é isso? Algoritmo é um mecanismo que existe, que na verdade ele consegue captar tudo aquilo que você gosta. E aí ele começa a mandar mensagens, imagens, notícias daquilo que você gosta. Já aconteceu isso com você? Você vai lá, pesquisa alguma coisa e de repente você começa a receber um monte de notícias, de imagens, de propaganda sobre aquilo que você buscou. Já aconteceu contigo isso? Isso é o algoritmo. Isso é o algoritmo. Às vezes eu penso que ele ouve a gente. Não é? Não é? Você está falando de alguma coisa, de repente você vai lá, recebe uma mensagem. Coisa doida, né, irmãos? Olha só, a infância e a juventude nas cisternas digitais, uma geração sedenta. Uma pesquisa internacional publicada na revista Nature revelou algo fundamental. Presta atenção: o cérebro humano cresce de forma acelerada até os 3 anos de idade. Ele atinge 80% do seu volume total nesse período. Até os 3 anos de idade, o cérebro está sendo formado no seu máximo. E ele continua em desenvolvimento até os 25 e 30 anos, quando então ele começa a ter um declínio leve, né? E aí ele vai declinando conforme a idade vai chegando. O cérebro em crescimento é sensível e pode tanto ser ferido quando transformado por aquilo que ele encontra. Dados científicos, presta atenção nisso. Por faixa etária, de 0 a 4 anos, atraso de fala e cognição, sono prejudicado, menor integração cerebral. De 5 a 12 anos, déficit emocionais, sociais, obesidade, piora no desempenho escolar. De 12 a 18 anos, depressão, TDAH, ansiedade, baixa autoestima, distúrbios do sono e cyberbullying. Hoje a internet é a maior porta de assédio sexual do planeta. 25%, como eu disse, da nossa população hoje vive em TDAH. A minha pergunta para você é: se o cérebro do seu filho é um jardim de informação, que tipo de sementes tem sido plantada ali todos os dias? E que frutos espirituais, emocionais e morais essas sementes vão produzir? Eu preparei um filme para a gente, para você entender o que a gente está vivendo hoje de maneira tão abusiva. Aí você pode perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com espiritualidade? O que tudo isso que a gente está trazendo aqui tem a ver com espiritualidade? O seu tempo tem sido roubado. Aquilo que você poderia dar para a sua família, aquilo que você poderia dar para o Senhor, aquilo que você poderia dar buscando um conhecimento maior, tem sido roubado. As muitas vozes aqui dentro de mim, muitas vezes abafam a voz de Deus, que fala de maneira suave dentro de nós. São muitas vozes dentro de nós que precisam ser caladas para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Consegue pôr o filme para mim? Oi? Oi? Está no pendrive? Muito bem.
Enquanto não vem, a gente vai continuar aqui, tá bom? Queridos, a geração mais conectada hoje é também a mais solitária. E aí a minha pergunta para você é, se isso funcionar, o que você tem feito com a sua juventude? Você que é jovem e está aqui hoje. Você tem cavado cisternas ou bebido da fonte verdadeira? Crianças precisam de pais e líderes que as ensinem a brincar sem tela, ouvir histórias e desenvolver imaginação. Adolescentes precisam de mentores que afirmem sua identidade em Cristo, mais forte do que qualquer like que eles possam receber. E jovens precisam de uma igreja que lhe ofereça espaço para servir, ser ouvido e experimentar a comunidade real. Espiritualidade superficial é o que a gente vive hoje. O que tem roubado você da presença do Senhor? O que tem roubado você da presença do Senhor? O que tem roubado você da sua família? Deus nos chama para um acerto. Deus nos chama para estar mais perto. Deus nos chama para um encontro. Deus te chama para entrar na tenda do encontro e estar com Ele. Deu? Pode passar? Você consegue diminuir essa luz aqui para o pessoal ter mais vista? Obrigado. Precisa do som. Nunca na história o cérebro de uma criança foi tão bombardeado por estímulos artificiais. Nunca houve tantos casos de atraso na fala, déficit de atenção, estresse precoce e dificuldade de aprendizagem entre as crianças cada vez mais novas. E o que está por trás disso tudo é algo silencioso, comum e presente em quase todas as casas: o uso de telas. Vamos entender como o tempo de tela está moldando o cérebro infantil. O que a ciência já sabe, o que ninguém está dizendo e o que você pode fazer agora antes que o prejuízo se torne permanente. Estudos mostram que crianças entre 2 e 4 anos passam em média mais de 2 horas por dia em frente a uma tela. Entre os adolescentes, esse número sobe para mais de 7 horas por dia, fora o tempo dedicado a tarefas escolares online. Quando somamos tudo isso, o resultado é alarmante. Aos 18 anos, um jovem terá passado cerca de 30 mil horas diante de uma tela. Isso equivale a mais de 3 anos e meio inteiros acordado, olhando para um dispositivo. A cada hora sugada pela tela é uma hora roubada de conversa, da brincadeira livre, do silêncio criativo e da exploração do mundo real. São essas experiências reais ricas e complexas que constroem o que nenhuma tecnologia jamais poderá replicar: a nossa humanidade. A estrutura das plataformas não é neutra. Redes sociais projetadas para comparação constantes, vídeos curtos que recompensam em atenção vazia. Nada disso foi criado para ensinar, acalmar ou educar de verdade. Tudo projetado para um único objetivo: prender a atenção a qualquer custo. E não por acaso, os próprios executivos das gigantes tecnologias já admitiram que os sistemas foram desenhados para gerar dependência comportamental. Sistemas de recompensa, notificações constantes, algoritmos que entendem e manipulam o comportamento. Tudo isso foi criado com um objetivo simples: fazer você voltar, fazer seu filho voltar todos os dias. Manipulação pura. O cérebro de uma criança não nasce pronto, ele é construído dia após dia a partir das experiências que ela vive. E isso é especialmente verdadeiro nos primeiros 12 anos de vida.
período em que as conexões cerebrais definirão linguagem, atenção, memória e empatia, e até a forma como elas se relacionam com o mundo. Nos 2 primeiros anos, o cérebro está em modo de expansão total. É nesse período que se formam bilhões de conexões neurais, moldadas pela quantidade de interações com o ambiente. E o que é mais importante nessa fase? Olhar, voz, toque, afeto, trocas reais, ricas e responsivas, mas as telas não oferecem nada disso. Vídeos não reagem, telas não respondem. Entre os 2 e 6 anos, o cérebro entra em uma nova etapa. Organizar a linguagem, desenvolver o foco, explorar a imaginação e a fase das perguntas sem fim, das histórias inventadas, das explosões do vocabulário. Mas, quando essa fase é invadida por estímulos digitais, acelerados, sons repetitivos e recompensas instantâneas, o cérebro aprende o oposto, que tudo precisa ser rápido, automático e divertido. A criança perde a tolerância ao silêncio e torna-se dependente de estímulos externos para conseguir funcionar. Dos 7 aos 12 anos, o cérebro começa a refinar habilidades mais complexas, leitura profunda, planejamento, lógica, regulação emocional, mas tudo isso exige treino, repetição e concentração. Nenhum desses elementos está presente nas telas. Tudo isso parece exagerado, mas a ciência já confirmou que os efeitos das telas vão muito além do comportamento. Eles afetam a estrutura do cérebro e a maneira de pensar. Durante o século XX, o QI médio da população subia geração após geração, um fenômeno conhecido como efeito Flynn. Mas, desde o ano 2000, essa tendência se inverteu e temos uma baixa no QI de todas as gerações. Pesquisas com neuroimagem já mostraram alterações estruturais no cérebro de crianças pequenas, que passam muito tempo em frente à tela. As áreas responsáveis por linguagem, foco e regulação emocional aparecem menos desenvolvidas, um fenômeno chamado brain rot, ou cérebro em apodrecimento. E quanto maior o tempo de tela, piores são os resultados em habilidades essenciais, como leitura, matemática, memória do trabalho. Há um aumento claro de sintomas como ansiedade, irritabilidade, impulsividade, distúrbios do sono. As telas viraram as novas babás, um novo brinquedo, um novo consolo. Damos ao celular para acalmar os nossos filhos. Não se trata de demonizar a tecnologia. Ela vai continuar fazendo parte da vida das novas gerações. A questão é como ela entra na vida das crianças e quando. O que fazer? A regra 36912, proposta pelo psiquiatra francês Serge Cicéron, é um excelente ponto de partida. Simples, prática e um verdadeiro mapa para proteger o cérebro de qualquer criança. E o que ele diz é que antes dos 3 anos, zero tela, nada de TV, tablet ou celular. O cérebro precisa da interação real, não de vídeos. E de 3 a 6 anos, até 30 minutos por dia, sempre com um adulto presente. Conteúdos lentos, educativos, com poucos cortes, nada de joguinhos rápidos. De 6 a 9 anos, até 1 hora por dia, com supervisão, vídeos e jogos educativos, mas ainda sem internet livre. E dos 9 aos 12 anos, até 2 horas por dia com regras claras, internet liberada, mas sem redes sociais, elas são um risco à parte. Quer mais atitudes práticas que fazem a diferença real? Corte as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul prejudica o sono e afeta a consolidação da memória. Não use o celular como prêmio e castigo, isso cria uma ligação emocional perigosa com o dispositivo. Um caminho direto para o vício, deixe o tédio acontecer. 10 minutos sem estímulo digital pode reativar a criatividade e o autoentendimento. Crie momentos livres de tela durante as refeições, passeios e finais de semana. 30 minutos de conexão real valem mais que 3 horas de distração digital. Troca a passividade digital pela riqueza do mundo real. Livros, brincadeiras ativas, natureza, essa é a verdadeira dieta para um cérebro em formação. A infância é curta e é nesse curto espaço de tempo que o cérebro aprende a ser quem ele será por toda a vida. Cada hora de tela que você controla hoje é um investimento em presença, em vínculo, em humanidade. E por certo, no futuro, seja isso exatamente que o seu filho vai lembrar de você.
Queridos, olha só, é uma luta constante. É uma luta constante que nós como pais temos com relação aos nossos filhos. Ao interditarmos a tela ou definirmos um número X de tempo, a gente vai ter que lidar com as angústias deles muitas vezes. A gente vai ter que lidar com o mau humor, a gente vai ter que lidar com a frustração. O problema é que a gente, ao ver os nossos filhos muitas vezes angustiados e frustrados, a gente começa a negociar muito cedo com eles. Eu quero dizer para você, mantenha uma disciplina com relação às telas. Vocês pais, eu estou vendo vários pais aqui, crianças, adolescentes. Isso é fundamental para que eles possam ser saudáveis. Ainda tudo isso é muito novo, a gente não sabe lá na frente o que isso vai gerar. Agora, você que já é crescido, né? Você que já é crescido, adulto, quanto tempo isso tem roubado da sua vida? Quanto tempo isso tem roubado da sua existência? Na festa dos tabernáculos, Jesus, ele levanta no meio do povo e ele declara em João 7, 37, 38: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jeremias denuncia, mas Isaías e Jesus convidam. A neurociência, queridos, ela explica tudo isso que você viu aqui, explica o dano, mas a graça aponta a cura. É você colocar o Senhor como centro da sua existência. O convite aqui que Jesus faz era um convite que trouxe escândalo para os judeus, porque todos os dias os sacerdotes, eles iam buscar água lá na fonte de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Eles iam até lá, pegavam essa água, derramavam no altar como um símbolo da provisão de Deus no deserto e da promessa de água abundante num futuro messiânico. No último dia, quando o povo já esperava o cumprimento final dessa promessa, Jesus se levanta e ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não aponta a fonte de Siloé, nem para o futuro distante, queridos. Ele coloca-se como fonte presente naquele lugar. A promessa, ela não é só de saciedade, não é só saciar a sua sede, mas é de transbordamento. São rios de águas vivas que fluiriam dentro de mim e dentro de você. A minha pergunta para você agora é: você tem apenas olhado para a fonte externa ou você tem bebido da verdadeira fonte de água, que é o Senhor? Você vai sair daqui hoje, e aí o que vai mudar, né? Quantas vezes a gente sai da igreja e aí a gente, no outro dia, a gente levanta do mesmo jeito, com as mesmas práticas. O que eu tenho que fazer para mudar? Se você não mudar o seu comportamento, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Está entendendo aqui? Se você não mudar o seu comportamento, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Para ter mudanças efetivas, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a forma como eu faço. Se a gente está falando de nos aproximarmos mais de Deus, se a gente está falando de nos achegarmos mais ao Senhor, isso quer dizer que eu vou ter que começar a fazer escolhas. Isso quer dizer que eu vou ter que começar a escolher Deus em detrimento de outras coisas. Toda escolha insere numa perda. Toda vez que você escolhe uma coisa, você tem que deixar a outra. Está entendendo aqui? Não é? Você escolhe um, dá para escolher o outro. Entre um e outro, alguém fica de fora.
Quem vai ficar de fora na sua equação? Quem vai ficar de fora na sua equação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir dar mais tempo, me aproximar mais, mergulhar mais naquele que me chama de amado, naquele que me chama para mais perto. O que você vai fazer quando você sair daqui? Como é que vai ser as suas semanas? A gente vai se encontrar amanhã, se você vier. A gente vai falar de outras questões. E como é que vai ser depois? Sabe qual é a minha oração? É que nesses dias, você e eu possamos ser mais transformados e nos parecemos mais com Jesus. A minha oração é que quando a gente começar a semana, a gente comece de outra forma, não do jeito que a gente tem feito. Eu luto com isso o tempo todo. Eu atendo meus pacientes online, eu estou na tela há muito tempo. Mas eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que fazer escolhas. Porque o bom é inimigo do melhor, muitas vezes. E qual é o melhor? Ou quem é o melhor na sua vida e na minha vida? Queridos, eu queria ser uma palavra mais leve para vocês. Mas a vida espiritual, ela pede mudanças. Ela exige mudanças para que a gente possa chegar mais perto de Cristo. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado. É misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Os nossos comportamentos, eles são cristalizados. A dificuldade de mudar é imensa, Senhor. Nós criamos hábitos que a gente entende que não são bons hábitos e que a gente tem carregado há tanto tempo na nossa caminhada. Hábitos que a gente entende que entristece o teu espírito, que entristece o teu coração. Hábitos que a gente entende que deformam a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Hábitos que nos tornam muitas vezes escravos. O Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Jesus, nós te convidamos para o Senhor nos libertar-nos de nós mesmos, libertar-nos das nossas compulsões, libertar-nos das nossas procrastinações, libertar-nos da nossa apatia espiritual. Senhor, nos dá fome, nos dá sede da tua presença. Por favor, nos ajuda a nos aproximarmos mais do Senhor. Nós precisamos do Senhor para fazer isso, porque sozinho a gente não consegue. Por favor, Senhor, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos capacite, nos anime, nos fortaleça, para que a gente possa perseguir esse caminho de aproximação do Senhor. Obrigado, Senhor, porque como aquela sarça que ardia e não se consumia, o Senhor há de arder no nosso coração e não seremos consumidos, porque a tua graça é sobre nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.